Olá, quinto ano, tudo bem? Nós estamos aqui então para mais uma aula de geografia e agora nós estamos iniciando o capítulo 8, onde vem falando sobre a indústria e o trabalho nas cidades. E nós vamos ver nesse conteúdo, nesse capítulo, que como a tecnologia tem nos alcançado em todas as funções que nós fazemos, nós estamos usando cada vez mais a tecnologia. E nessa aula nós vamos ficar por dentro de tudo o que está acontecendo nos nossos dias. Nós vemos que no Brasil o processo de industrialização ocorreu um pouco tarde em relação a outros países, como por exemplo os países europeus. Mas ao longo do tempo, as indústrias que pareciam solucionar as questões do desemprego, na verdade tornaram-se um problema ainda maior. Por quê? Porque nós vamos ver que muitas máquinas substituíram pessoas. E nós vamos ver então na historinha que nós temos aqui abaixo. Então nós vemos então na década de 30, 1930, em São Paulo. Aí a historinha diz assim: um compadre chega para o outro e fala: vão abrir uma fábrica de lã em fio no Brás. Vou procurar emprego lá. E o outro: é mesmo? Eu me lembro de que no sul meu pai criava ovelhas e minha mãe fazia os fios em casa. Agora existem máquinas para fazer isso? Olha, lá em 1930. Agora no Paraná, lá na zona rural, na década de 70, tá? 1970. Aí um chegou e falou: o patrão comprou uma máquina que faz todo o trabalho da roça. Basta a gente saber dirigir. Eu ouvi dizer que ela faz tudo: lavra, planta, colhe. Aí o outro respondeu: desse jeito vão ter que me mudar, vou ter que me mudar para a cidade. Lá deve ser mais fácil de conseguir um emprego, já que os agricultores foram substituídos pelas máquinas, então eles não tinham mais o que fazer. O que levava 50 pessoas para fazer uma roça, agora um trator fazia todo o serviço. Agora, na Bahia, na década de 2000, vamos ver então o que estava falando numa indústria automobilística, indústria que faz carros, né? Então, o moço fala assim: nossa produção aumentou bastante, não é? Sim, no ano passado fabricamos 500 carros por mês. Nesse ano, aumentamos para 700. Aí eles continuam a conversa. Se comprarmos 5 robôs, o trabalho será feito muito mais rápido. Verdade, e não precisaremos de tantos funcionários. Então, a questão do desemprego, ela foi resolvida ou cada vez está aumentando mais devido às máquinas, à industrialização que está vindo, substituindo então a mão de obra humana? O que você acha? Analisando então a página anterior, nós temos aí então alguns questionamentos. Qual é a semelhança entre três cenas apresentadas na página anterior? Você viu as três cenas e nós queremos saber qual que foi a semelhança entre eles. Será que o homem não foi substituído então pelas máquinas, tanto na indústria quanto no agrícola? O fato de a história ocorrer em lugares e períodos diferentes alterou a situação? Será que da mesma forma não foi substituído, o homem não foi substituído? Então, mesmo em tempos e lugares diferentes. Então, não mudou, não alterou a situação, né? E número 3, o problema descrito nessas histórias ainda existem? Nos dias de hoje ainda existe? Em caso positivo, quais fatores contribuem para que ele continue ocorrendo? Sim, existem sim, né? Então, alguns principais fatores são o constante progresso tecnológico, as estratégias de ganhar dinheiro, visando lucros, né, na indústria. Então, nós temos com isso a industrialização reduz custo com os funcionários, né? E também um problema grande é a falta de qualificação profissional. Lembra que a prof já fez em outra aula de português, que devido a pessoa não estudar, ela não consegue pegar um trabalho bom, com bons salários, né? Isso acaba sendo um fator também que prejudica, tá certo? Número 4. Considerando as três situações mencionadas, completa a tabela a seguir. Nós vamos ver então
aspectos positivos e aspectos negativos de cada situação da historinha que nós vimos. Na década de 30, qual foi o aspecto positivo que nós vimos? O aumento do número de trabalhadores em indústria localizada nas grandes cidades, né? Mas em contrapartida nós tivemos aspectos negativos também. Então, o aspecto negativo da década de 30 foi a saída dos trabalhadores de suas cidades, deixando a própria família para muitas vezes se submeterem a condições precárias de vida nas grandes cidades. Então, eles acabam saindo e deixando suas famílias. E na década de 70, quais foram os aspectos positivos? O aspecto positivo foi que o uso de máquina agrícola aumenta a produção rural e o abastecimento urbano. Então, com máquinas melhores, né, mais pode-se trabalhar no campo. Em contrapartida, o aspecto negativo, acontece o desemprego, né, o êxodo rural, que é a saída das pessoas do sítio, do campo, para ir para as cidades, e a superlotação das cidades. E na década de 2000, como é que ocorreu o aspecto positivo? Onde então? Na inserção ou inserindo as máquinas e robôs no contexto industrial, teve então aumento da produção e com isso aumento de lucros, né, de faturamento. Mas o aspecto negativo também é que ocorre muito desemprego e, consequentemente, o aumento da violência nas grandes cidades, né? E a criminalidade também aumenta, né? O crescente uso de máquinas para substituir algumas atividades desempenhadas pelo ser humano, possibilitando a produção em grandes quantidades em menos tempo, é denominado processo de industrialização. Nós vemos então que o trabalho continuou mudando e nós vimos que no decorrer do tempo as máquinas têm conquistado cada vez mais o espaço nas indústrias, nas lojas, na residência. E atualmente, como nós estamos vendo nos nossos tempos agora, né? Nesse tempo agora de pandemia, então, os computadores estão presentes em quase todos os setores de trabalho, no dia a dia familiar. Então, nós vamos ver nas cenas a seguir. E nós vemos que nas nossas casas também a gente não fica sem um computador, sem um tablet, sem celular. Em alguma coisa nós temos que estar conectados. Vamos ver então como que as cenas a seguir. Então, a menina fala, já fiz seu cadastro em nosso sistema, senhora. Aí a senhora fala, por computador é tão rápido, né? Lá na loja dos tecidos, o meu cadastro sempre é preenchido à mão, no cartãozinho. Aí a moça responde, aqui na loja é tudo no computador, bem rapidinho. E a família então assiste ali a TV falando, os nossos cursos de inglês e informática, eu preparo você para o futuro de sucesso. E dando ali um comercial, fazendo uma propaganda do curso, do curso de idiomas e tecnologia, né? E então o menino fala, pai, eu quero fazer esse curso de inglês. E a menina, e eu quero um tablet, várias amigas minhas amigas já têm, eu quero. E a senhora então, também na terceira cena, fala assim, há algum tempo esperávamos na fila do banco e o funcionário fazia tudo para nós. E nós agora temos que fazer tudo nessas máquinas. Ah, antigamente era melhor. Tadinha, ela não estava acostumada com tecnologia, né? Então ela preferia que alguém fizesse por ela. Trocando ideias. Quais aspectos da vida humana foram modificados após a invenção do computador? Então você pode aí responder que aspectos da vida então foram modificados depois que inventou o computador. Como seria a vida humana sem o computador? Ele realmente faria falta? Por quê? Então, diga lá a sua resposta. Faça a leitura então do box Você Sabia e veja então como que atualmente os profissionais eles precisam usar a tecnologia. Em toda a nossa vida a gente precisa então estar conectado com alguma rede social ou com algum tipo de tecnologia para que a gente possa desenvolver, fazer pesquisa das coisas que nós precisamos. Então, baseado nisso, você vai fazer uma entrevista com 3 pessoas pertencentes a faixas etárias indicadas a seguir e faça o registro na tabela e depois responda as questões. Então, você vai fazer as atividades com pessoas de idades diferentes, tá bom? Entre 15 e 30 anos, entre 31 e 59 e pessoas com mais de 60 anos.
Então você vai responder: utiliza um computador pessoal frequentemente? E você vai fazer essas perguntas para a pessoa e vai marcar um xizinho ali, tá certo? E depois você vai responder na letra A. Você acha que todos os entrevistados conseguiram emprego que exigissem conhecimentos tecnológicos? Por quê? E letra B. Qual é a faixa etária dos entrevistados que mais utilizam recursos tecnológicos no seu dia a dia? Ou seja, qual que é a faixa de idade dos entrevistados? Que fase que é? Será que é entre 15 e 30? Será que é entre 31 e 59? Ou os mais de 60 que mais usam a tecnologia? Responda aí então para a prof. No Trocando Ideias, diz assim: número 1. Em sua opinião, alguns dos grupos pesquisados sofrem maior influência ou é mais dependente dos recursos tecnológicos? Será? Número 2. Quais benefícios esses recursos proporcionam às pessoas? Que benefícios que esses recursos tecnológicos proporcionam à pessoa? Número 3. Quais prejuízos eles podem causar à convivência diária das famílias? Será que existe prejuízo? Olha só então no texto complementar que vem falando sobre uma pesquisa que foi feita da universidade na Inglaterra, que eles pegaram 2 grupos de pessoas e colocaram então para conversar. Só que um dos grupos eles colocaram pessoas com celulares e fizeram duplas e outro grupo sem celular e mandaram dialogar, falar sobre um determinado assunto. Concluiu-se que só o fato da pessoa estar com o celular eles acabam conversando mais, conversando menos, interagindo menos, só pelo fato de estar com o celular. E as pessoas que não estavam com o celular, eles conversaram mais, interagiram, falaram várias coisas entre eles. Isso quer dizer que as pessoas, quando estão com o aparelho de celular, elas acabam se travando e se fechando para dialogar com outras pessoas. Após a leitura do texto complementar, responda às questões. Você usa o celular quando está conversando com outras pessoas? Sim, não, talvez. Letra B. Durante as suas conversas com familiares e amigos, alguém continua usando o celular? Sim, não ou talvez. O modo como você se relaciona com seus familiares e amigos poderia ser melhorado caso você utilizasse o celular em outros momentos? Sim, não ou talvez. Agora, olha a imagem ao lado. O que a imagem ao lado diz a vocês? Pense ali então, todas as crianças ali, ao invés de estar brincando, interagindo, conversando umas com as outras, fazendo tarefa, lendo alguma coisa, o que eles estão fazendo? Simplesmente eles estão olhando em uma tela. Pense aí o que diz essa imagem para você. Uma pesquisa realizada então na Inglaterra constatou que as crianças que ficam muito expostas a celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico antes da hora de dormir acaba tendo distúrbios físicos e comportamentais. Você sabia que você pode até ter problema de crescimento usando o celular antes de dormir? É, exatamente. Olha só os prejuízos que podem trazer então para você. Redução do tempo de descanso e aumento das interrupções do sono. Então você pode estar acordando, sonhando com aquilo que você viu. Diminuição da produção de hormônio como melatonina, né, que é a preparação do corpo para o sono. O cortisol, que é a estabilidade emocional e controle de inflamações. O GH, que é do crescimento, confusão do relógio biológico devido à exposição da luz forte, cansaço e desatenção durante as aulas, tá? Prejuízo no funcionamento da memória, tudo isso pode ocorrer se você usar o celular, principalmente antes de dormir. Mas o que pode ser feito então? Evitar a exposição das telas entre 30 minutos antes da hora de dormir, reduzir a intensidade da luz emitida pelo aparelho e manter o telefone em outro ambiente durante a noite. Então, se você não dormir com ele ali perto, você não tem a tentação de pegar, tá certo? Então, quais as informações acima mais impressionou você e por quê? Responda aí então. Considerando as dicas para evitar esses perigos, em qual ponto você precisa melhorar? Pense aí e reflita, porque a luz azul emitida pelos dispositivos eletrônicos pode causar sérios danos à saúde. Pesquise os efeitos causados por ela no corpo e na mente se utilizarmos esse aparelho mediante
imediatamente antes de dormir. Então, você pode estar pesquisando sobre os distúrbios do sono ocasionados, então, pelos dispositivos eletrônicos.